Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Que bênção poder estar aqui com vocês nessa tarde. Espero que nesses próximos minutos Deus possa falar ao nosso coração, trazer luz à nossa mente e fogo ao nosso coração. Então deixa eu lhe pedir que você abra, por gentileza, sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo grande, então eu vou pedir que você possa acompanhar com fé, acompanhar com atenção a leitura da palavra de Deus. O tempo é um pouco curto, mas que se for faltar tempo, que falte tempo para eu pregar, mas não para a gente ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do povo, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-lo no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, lhe demos de beber. Falava-lhe ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, o irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, o irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa e de porte, de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te dê, uma vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concedeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão.
Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, se unirá a mim mais uma vez meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Queria que todos nós lêssemos esse último versículo juntos, pode ser? De novo. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Nós temos o desafio nesses dias de pensar acerca da realidade, das implicações de sermos achados por Deus. Hoje pela manhã nós falamos um pouco de como a vida com o significado correto, ela molda a nossa forma de viver. Entendendo que se de fato Deus for o significado da nossa vida, a nossa vida não vai ser vivida em vão e nós não vamos viver como quem corre atrás do vento. Nós vamos viver com um propósito e vamos viver com um coração satisfeito. Mas há uma realidade que é contrária a isso e é desafiadora. Quando a nossa vida ela não tem como significado o Senhor, nós, de modo direto e até por conta da nossa própria criação, nós iremos tentar buscar o significado da nossa vida em outra coisa, em outra dádiva que o Senhor fez. E a consequência disso, como nós falamos, é nefasta. Diante do desafio e do momento ao qual nós vivemos na sociedade, a era da informação, nós somos toda hora, todo momento bombardeado por informações, por conteúdos que alimentam algum tipo de ídolo do nosso coração. E como nós vimos nessa manhã, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e absolutamente tudo pode se tornar um ídolo, desde a beleza, trabalho, sonhos profissionais, relacionamentos, enfim, tudo e absolutamente tudo, depois da queda do homem no pecado, tudo pode se tornar um ídolo em nosso coração. Eu gostaria de continuar agora nessa tarde pensando um pouco a respeito disso, mas nós vamos ver um ídolo muito particular. Eu queria começar essa mensagem de agora trazendo algumas definições para que a gente possa chegar a uma boa conclusão. Primeiro, eu quero que a gente entenda o que é idolatria. E segundo Romanos capítulo 1, nós poderíamos resumir idolatria como uma rebeldia contra Deus, que se manifesta em diversas formas. Uma forma é a religiosa, que aí seria nós adorarmos algo que Deus criou, como por exemplo Romanos capítulo 1 vai colocar, pegar uma imagem de um animal e passar a adorar aquele animal. Isso seria uma dos extremos da idolatria, a questão religiosa, quando você adora um outro Deus, uma imagem ou coisas desse tipo. Aqui nós poderíamos pensar nos católicos, hindus, religiões de certa forma. Mas há um outro espectro também que está lá no outro extremo, que é a imoralidade. Romanos capítulo 1 fecha dessa forma, dizendo que por negar ou por dizer que não conhece a Deus, mesmo Deus tendo se revelado, mesmo Deus tendo revelado os seus atributos invisíveis com aquilo que Ele criou, o homem diz que Deus não existe e passa a adorar imagens. Mas há também um outro aspecto, que é o que nós chamamos de irreligião, que é justamente o ápice disso, a imoralidade sexual. E o ápice, o contexto maior da imoralidade sexual, ela é refletida na homossexualidade, segundo Romanos capítulo 1. Então, idolatria é uma rebeldia contra Deus que pode ser manifestada nessas duas facetas. E agora, o que seria um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que nós depositamos a nossa esperança, o nosso amor e o nosso serviço. E o que é que pode ser um ídolo? Como eu falei, tudo. E hoje eu gostaria de pensar nesse momento agora com vocês a respeito de como o amor romântico tem se tornado um ídolo para a nossa sociedade. Veja, o que é que leva uma mulher a permanecer em um relacionamento abusivo? Se não, talvez a resposta de que essa pessoa não consegue suportar a ideia de ficar sozinha. Tim Keller, num dos seus livros, e trazendo um relato pastoral acerca de um gabinete que ele fazia com uma certa mulher, ele começou a desvendar e a perceber que essa realidade se passava no contexto daquela mulher, qual era a sua ovelha.
E ele disse que essa mulher ela não conseguia conceber a possibilidade de ficar sozinha. Ela começou a procurar em homens o tipo de afirmação e aceitação profunda que somente Deus poderia oferecer. O resultado disso é que essa mulher se tornou escrava do amor. E ficou o tempo todinho, de relacionamento a relacionamento, tentando trazer uma satisfação ao seu coração que não iria encontrar. Nós vemos essa mesma realidade e nós percebemos ídolos no nosso coração todas as vezes quando, por exemplo, a gente faz do trabalho um ídolo. E o trabalho, ele pode significar que a gente trabalhe até arruinar a nossa saúde, ou até mesmo a gente infringir leis, a fim de seguir em frente, a fim de conquistar os nossos objetivos. Quando a gente pensa que a gente pode também fazer do amor romântico, um ídolo, a gente entende e a gente acaba vivendo que para satisfazer esse amor, a gente precisa passar ou enfrentar coisas que são absurdas, coisas que são terríveis, coisas que ninguém deveria aceitar. Pois bem, com o avanço das ideias da revolução sexual, que aconteceu mais ou menos ali na década de 60 e durou até a década de 70, nós vemos os desdobramentos disso. E aquela revolução, essa revolução sexual, ela fez com que cada vez mais as pessoas buscassem a identidade da sua vida através do amor romântico, através da sexualidade, através da sexualização. Em Gênesis capítulo 9, nós vemos essa realidade. Duas pessoas muito distintas e com aspectos dessa idolatria do amor romântico sendo mostradas em facetas diferentes, mas as mesmas pessoas com o mesmo, ou melhor, pessoas diferentes com o mesmo problema. Tentar buscar em um relacionamento uma satisfação que no final não vai encontrar. Nos versículos de 15 a 21, Moisés, que é justamente o autor do livro de Gênesis, ele vai fazer questão de nos trazer o enredo dessa história. E é por isso que, por mais que seja um capítulo longo, eu fiz questão de que a gente pudesse ler. Veja, Jacó, ele precisa fugir porque ele trapaceou seu irmão, roubou a primogenitura. A sua mãe então o aconselha a fugir, procurando abrigo através dos seus parentes. Então Jacó, ele sai nessa empreitada até que ele chega ali nas terras de seu tio Labão, mais especificamente em Harã. Então quando ele observa aqueles animais sendo pastoreados e coisa e tal, ele conhece sua prima Raquel e ali começa um diálogo com ela, até que então ele vai ser levado para a casa de seu tio. E ele passa um mês vivendo na casa de Labão, trabalhando na casa de Labão, até que Labão percebe: olha, tu vai trabalhar aqui de graça, não é porque tu é meu parente que tu não vai receber nada. É bem verdade que Labão é um tanto quanto esperto, né? Espera um mês para querer assinar a carteira do seu sobrinho, mas deu resultado. Então Jacó, ele faz questão de dizer: não, vamos firmar um acordo. E qual é o acordo? Raquel. O texto vai fazer questão de dizer que Jacó amou Raquel. E talvez vocês já tenham escutado essa história, como ela é belíssima, que Jacó, ele trabalha 7 anos, como parecendo que foi poucos dias, e a gente romantiza demais isso, e talvez você fique um pouco decepcionado com Jacó, porque não é um tanto romântico não, vindo da pessoa de Jacó. Jacó então, ele entra em um negócio que em termos econômicos é inviável. Naquela época, quando você decidia casar com alguém, você precisava pagar o dote. Veja, Jacó chega sem eira nem beira, ele não tem nada para oferecer, ele não tem gado, ele não tem ovelha, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele é um fugitivo, mas ele pode trabalhar. E nessa época, você poderia fazer transações dessa forma. Se você não tem como pagar, você vai trabalhar até que aquele saldo seja quitado. Mas a proposta de Jacó, ela é incoerente, porque 7 anos de trabalho, ainda que seja por Raquel, é demais. Culturalmente falando, a proposta de Jacó para Labão foi irrecusável, porque ninguém iria oferecer isso. É como se Jacó estivesse se comportando como um drogado. Vocês talvez já tenham escutado algumas histórias de pessoas que têm algum tipo de vício em droga.
e como elas são capazes de, para sustentar o vício, por um pouco de droga, elas vendem coisas que são extremamente valiosas, até roubam para tentar suprir esse desejo. Veja que Labão, ele tem esse hábito de tratar as filhas como mercadoria. Moisés faz questão de nos trazer as características dos personagens. Em Gênesis 31:15, a gente vai perceber que as próprias filhas de Labão dizem que Labão a trata como filha. O próprio significado no nome das filhas são nomes de animais, de propriedades. Por exemplo, Lia significa vaca e Raquel significa ovelha. E às vezes eu reclamo que meu nome é Ubirajara, já pensou? Vê só, Gênesis 31:15 vai dizer assim: não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Labão trata suas filhas como uma mercadoria. E Jacó tem a necessidade de possuir uma dessas mercadorias. Eu sei que às vezes a gente acha que Jacó é muito romântico, mas observe, nós estamos em Gênesis 29, Moisés, que é o autor, está tentando nos ensinar algo há muito tempo. Há 28 capítulos atrás, o Senhor vem nos mostrando quais são as características do seu povo, quais são as características dos ímpios. Veja, em nenhum momento Moisés vai trazer nenhuma característica espiritual, nem de Lia e nem de Raquel. Jacó está escolhendo Raquel e se apaixonando por Raquel simplesmente por questões físicas. Não há nada espiritual. Em Gênesis 6, do 2 ao 3, isso já tinha sido condenado. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esqueça essa ideia de um Jacó tanto quanto romântico. Era simplesmente carne e desejo carnal. Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel, não é porque ele é apaixonadinho por ela, é porque ele quer tê-la a qualquer custo. Ele quer tê-la e possuí-la a qualquer custo. Você lembra que quando a gente leu acerca das características, a gente viu que Lia tinha olhos baços. Era muito comum as mulheres, elas cobriam o rosto, e aquilo que se via delas, primeiramente, eram os olhos. Então, no Oriente, primeiro impacto, a primeira impressão que você tinha de uma mulher, eram os olhos, e os olhos diziam muito. Quando Moisés faz questão de nos trazer isso, ele está dizendo, Lia era sem beleza. Alguns vão até comentar e traduzir que Lia, possivelmente, ela era até vesga. Então, ela era desprezada pelo seu pai, ela era desprezada nesse contexto. A sua aparência nunca foi algo tão valioso. Já Raquel, não. Raquel era bonita, de porte e de beleza. Raquel era um mulherão, irmãos. Essa é a verdade. Termos mais práticos. Raquel era aquele tipo de mulher que quando chegava, você sabia que ela chegou. E Jacó está simplesmente extremamente interessado em Raquel. Lia nem passa pela sua cabeça. Veja que nos versos 18, 20 e 21, o interesse de Jacó, ele é exposto. Vamos ver o verso 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Versos 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram com poucos dias muito pelo que a amava. Aí veio o 21. Disse-me Jacó: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. A tradução aqui não vai nos ajudar muito, porque esse amor aqui não é aquele amor louvável, aquele amor que a gente não tem vergonha de dizer, quando a gente está, por exemplo, conhecendo
quando você está conhecendo os pais da sua namorada, e aí os pais da sua namorada vão dizer assim: qual é o seu interesse com a minha filha? Você não ia dizer o que Jacó disse aqui. Esse amor que Jacó está dizendo aqui, meus irmãos, não é esse. Observe que o verso 21 vai deixar isso muito claro. Veja quando passa o tempo, olha a sede e a carnalidade de Jacó, a falta de respeito. Imagina tu, meu irmão, falar isso com o teu sogro. Algumas outras traduções vão justamente dizer aquilo que Jacó disse para Labão, desaforado. Por exemplo, a NVI vai dizer assim, ó: entrega-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. A corrigida fiel vai dizer assim, ó: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Meu irmão, você nunca ia dizer isso na frente do seu sogro. Jamais. Então deixe de achar que Jacó é romântico, porque não é. Jacó está embebedecido, ele está simplesmente louco para ter Raquel, para possuí-la a qualquer custo. Jacó está se comportando como um drogado. Ele não calcula o preço daquilo que ele está oferecendo. Ele compra um produto por um preço que é 4 vezes maior. É justamente esse o significado. 7 anos era como se fosse 4 vezes o prazo para aquele tipo de acordo, para aquele tipo de dote. Jacó está simplesmente louco para ter Raquel, ele precisa dela a qualquer custo. Agora veja, irmãos, quando a gente precisa de algo a qualquer custo, para que de alguma forma traga alguma satisfação ao nosso coração, nós sempre vamos estar vulneráveis. Labão, macaco velho, percebe que Jacó está simplesmente louco pela sua filha e se aproveita disso. Veja, Labão sabia que dificilmente conseguiria um grande dote por Lia. Ele tinha consciência disso. O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar usurpar, ele vai tentar enganar, trapacear Jacó. Ele sabe que jamais ele conseguiria aquele preço por Lia. Ou, como ele mesmo chamou, por aquela vaca. Então o que é que ele faz? Eu vou melhorar isso aqui. Você vai trabalhar 7 anos para mim. Veja, nenhum homem que é muito apaixonado vai se comportar no casamento como Jacó se comportou. Jacó, durante o banquete, ele fica tão bêbado, ele fica tão embriagado, a ponto de não reconhecer com quem ele está se deitando. Ele casou, cumpriu os votos, e agora ele vai para o ápice daquele momento, e quando ele deita ali, ele não se dá conta de que com quem é que ele está se deitando. O texto no original vai dizer que quando ele acorda e percebe que é Lia, é como se ele falasse: pasmem, não é Raquel, é Lia. Se fosse a gente aqui do Nordeste, a gente dizia: oxi, o que é isso aqui? Não é Raquel, é Lia. Jacó está tão louco por possuir Raquel, que ele se comporta como um drogado. Ele não se dá conta daquilo que ele está fazendo. Ele não calcula, ele não percebe. E quando finalmente ele tem a possibilidade de pegar em suas mãos aquilo que ele tanto desejou, 7 anos trabalhando, esperando por aquilo, na expectativa daquele momento, quando finalmente ele acontece, o que ele diz? Pasma, não era o que eu estava procurando. Meu irmão, não é diferente nas nossas vidas. Talvez hoje você sonhe com grandes coisas, e para conquistar aquilo que você deseja, você talvez faça igual a Jacó. Você faça dívidas, você negocie valores, você se comporta como um animal, e quando finalmente você conquistar aquilo que você achou
queria satisfazer o seu coração. Depois que você ter, adivinha o que é que você vai fazer? Pasmem, não trouxe satisfação. Pasmem, não era o que eu esperava. No final das contas, é justamente aquilo que Paulo disse e percebeu após passar boa parte da sua vida achando que a religião traria significado a ele. Ele percebe que tudo aqui era como lixo. Todas as vezes que a gente colocar o nosso coração em alguma coisa, para que através disso que Deus criou, isso traga significado, identidade às nossas vidas, no final vai ser sempre isso. É correr atrás do vento. E aqui o texto nos mostra algo extremamente oportuno para os nossos dias. Quantas pessoas vivem vertentes disso? Talvez você não seja a pessoa que esteja desejando essa mulher exuberante, mas talvez seja você que esteja tentando ser essa mulher. Talvez seja você, meu irmão, que busca o sentido da sua vida através de relacionamentos, porque você acha que se você ficar com todo mundo, se você for a pessoa que pega todas, você acha que isso vai trazer satisfação ao seu coração. Você acha que de alguma forma precisa disso para ser mais homem. No final das contas você vai perceber que nada disso pode satisfazer. Jacó acha que através do sexo apocalíptico a vida dele vai ganhar algum significado. Observe, Jacó se comporta como um escravo, alguém que não tem domínio de si. É isso que você quer para a sua vida? Todo ídolo do nosso coração sempre vai exigir 3 coisas: amor, serviço e esperança. Se a esperança da sua vida, se a confiança da sua vida é no seu trabalho, a possibilidade de perder o emprego vai te consumir antes mesmo do teu chefe ou de alguém te chamar em uma sala para demitir. Se o valor da sua vida está na sua família, em filhos, em um futuro casamento, que aí talvez até a possibilidade de que isso não aconteça traga pavor e angústia ao seu coração, você vai se casar e vai continuar vivendo com esse medo e com esse terror. Todo ídolo vai exigir amor, serviço e confiança. Você vai viver a vida todinha servindo a esse ídolo e jamais vai se dar por satisfeito. Essa é a realidade de Jacó. No final das contas, pasmem, não era ovelha. Pasmem, era líder. Nós encontramos então um reflexo que tem sido muito comum na nossa sociedade. Homens e mulheres que cada vez mais caem nesse erro. Quantos casamentos são destruídos por conta do adultério? Porque homens na crise da meia-idade, ou até quando já passam a meia-idade, estão chegando ali já na terceira idade, eles precisam adulterar e precisam de uma mulher mais nova, porque assim vão se sentir mais poderosos. É um ídolo no coração, gente. Quantas famílias, quantas crianças são sacrificadas pelos seus pais? Talvez não como no Antigo Testamento, quando os pais ofereciam seus filhos a Moloque. Mas hoje quantas crianças têm pais e mesmo assim são órfãos? Pois os pais vivem servindo ao grande ídolo do trabalho. Meus irmãos, é sempre assim. Não existe nada novo debaixo do sol. A realidade de Jacó, a gente vive hoje, talvez em outra roupagem, com outra dinâmica, mas essa é a mesma realidade. O amor apocalíptico nunca vai trazer satisfação ao coração, nunca vai preencher e trazer identidade à vida. Essa é a primeira lição que eu gostaria que a gente aprendesse. No final das contas, a gente vai ser sempre aquela criança desejando um videogame. E quando ele chega, não passa 3 meses para que a gente perceba que não era aquilo tudo. Agora, há uma outra história.
um outro personagem, Lia. O texto sai de Jacó e agora entra para a perspectiva de Lia. Queria que você lesse, por gentileza, o verso 31. Agora faça bonito. Teve uma banda aqui que cantou tão bonito. Tudo em harmonia. Vamos ler o 31. Bonitinho. Vamos lá? Meus irmãos, só um tempinho. Nem a Asaf, quando se reúne, faz assim. É com mais ânimo, com mais vigor. Vamos lá. Por favor. Lia sempre foi preterida, seja pelo seu pai, que sempre olhou para ele e percebeu que nunca ia conseguir o dote que gostaria, mas Lia deixa agora de ser desprezada somente por Labão, e há um outro que agora vai passar a desprezá-la. E quem é esse? O seu marido. O marido que nunca quis casar com ela, mas que se casa. E o texto vai dizer assim, que vendo o Senhor, vendo Yahvé, e observe que o nome de Deus agora vai passar a ser usado não como Elohim, que era o nome genérico, mas agora Moisés faz questão de citar o nome de Deus como o nome pactual. O nome pactual do Senhor agora passa a ser usado. E o Senhor do pacto, observando que Lia era desprezada, o que é que ele faz? Ele dá a possibilidade de que Lia possa ter diversos filhos. E aí o que é que Lia pensa? Estrategista de mão cheia. Tudo bem, eu não sou bonita, eu não sou bela, os meus olhos não é isso tudo, mas eu tenho uma chance. Raquel não pode ter filhos, eu posso. Então, o que é que Raquel vai fazer? Raquel precisa de alguma forma preencher isso que ela nunca teve. Ela sempre foi preterida pelo pai, ela agora é preterida pelo marido. E o que é que ela faz? Eu preciso resolver isso. Eu preciso ser o centro das atenções de alguém. Então ela vai fazer com que, através dos filhos, essa é a esperança dela, que através dos filhos que ela vai gerar, que aí então Jacó passe a desejá-la, que Jacó se apegue a ela, e a cada filho que nasce, ela faz questão de manter essa esperança dele. Veja, vai nascer o primeiro, Rubem, versículo 32, olhe o significado que ela dá para o nascimento de Rubem. O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. A sensação e o sentimento de que Jacó não se apegava a ela trazia aflição ao coração dela. E essa é uma marca, e é isso que você sempre vai sentir quando ser achado no Senhor não te bastar. Quando você não tiver o ídolo do seu coração, tudo aquilo que vai restar para você é isso, é aflição. E a possibilidade de que um dia isso seja alcançado, vai até escondendo que o seu coração está idolatrando aquilo a qualquer custo. E na perspectiva e no sonho de que aquilo ainda pode ser alcançado, você vai negando que de fato é um ídolo e vai dizendo, não, é só um desejo, é só um sonho. Mas observe, sonhos que são do Senhor, que são legítimos, sonhos que são sonhados por aqueles que têm o Senhor como significado da sua vida, não traz aflição ao coração. Se o Senhor é o significado da sua vida, se você não passar no curso que você deseja, se você não tiver, se você não casar, se as coisas não forem do jeito, não vai trazer aflição ao seu coração, porque o Senhor basta. Mas o Senhor não basta para Lia. Só há uma coisa que pode bastar para Lia, é Jacó notá-la. O bem vai nascer, e ela vai dizer,
agora sim, Deus me deu, agora Jacó vai me amar. Acontece que o primeiro filho não foi o bastante, mas ela é fecunda. Ela vai para o segundo filho, verso 33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. O segundo também não foi o bastante. Vamos para o terceiro. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Observe, a cada filho que nasce, o buraco fica mais profundo para Lia. Ela que tanto achou que através dos filhos conseguiria trazer e conquistar a atenção de Jacó, parece que cada filho que o Senhor dá a ela, afunda ela bem mais naquele buraco. A cada filho que o Senhor concede a essa mulher, o buraco dela vai aumentando, porque ela percebe que não bastou 1, não bastou 2, ela continua sendo preterida. E agora chega o terceiro e nada muda. Veja, essa é a realidade de todas as vezes, de todas as pessoas, quando tentam a qualquer custo buscar significado naquilo que não é o Senhor. A cada conquista é um vazio a mais, é um buraco a mais, é uma profundidade a mais. Mas veja, meu irmão, a solução, a redenção, a esperança. Por mais que Lia viesse de um contexto pagão, de algum modo Jacó, com todas as suas imperfeições, apresentou a Lia o Deus pactual. Veja, Lia não está tratando Deus como Deus genérico e se referindo a Ele como Elohim. Lia se refere a Deus como Deus pactual. E agora, quando nasce, por acaso, como autor de Ruth vai dizer, por casualidade, onde é que cessa isso? Onde é que Lia vai parar de tentar, através dos seus filhos, conquistar o amor de Jacó? Em que momento isso para? É quando chega o 4º filho. E quem é, meus irmãos, o 4º filho? O 4º filho é Judá. E adivinha de onde Cristo veio? Da tribo de Judá. Você pode passar a vida todinha buscando satisfação em qualquer coisa desse mundo, seja as que são legítimas, ou até mesmo aquelas que são ilegítimas, seja aquela que você tenha coragem e prazer em dizer que alcançou, ou seja aquelas que você tem que ocultar, para que ninguém saiba que você tem. Mas só há uma coisa que pode trazer satisfação ao nosso coração. E seja aquilo que você teve como ídolo, independente se foi algo moral ou algo imoral, o Senhor é a redenção para todos. Lia conquista essa satisfação no seu coração em Judá, assim como eu e vocês. O nosso coração só vai estar satisfeito quando o Senhor for o centro desse coração. É somente quando nos achar que a satisfação, o significado da vida, ele será completo e nós não estaremos mais olhando para as dádivas de Deus agora como ídolos, mas vamos desfrutar das dádivas de Deus como dádivas de Deus. O que é que você mais precisa hoje? Nós citamos alguns exemplos de tudo aquilo que pode ser um ídolo. E como qualquer desses caminhos que você seguir, sempre vai ter o mesmo resultado. O que a gente mais precisa hoje, gente, é ser achados no Senhor. E veja,
Ele já te achou, Ele já me achou. Mas agora, ainda nessa condição de já libertos do pecado, nós ainda lidamos com as tentações. E mesmo conhecendo ao Senhor e o amando, o nosso coração ainda é tentado. Nós precisamos estar conscientes dessa realidade. Nós precisamos ter a convicção de que é somente o Senhor que basta. Veja, o Senhor te satisfaz. Será que você e na sua história não tem um pouco de Jacó? Será que na sua história não tem um pouco de Lia? Talvez as suas lutas não sejam semelhantes à de Jacó. Você não é tentado por uma questão sexual. Talvez a sua questão não seja como Lia. Você sempre teve o amor dos seus pais. Você não precisa de um amor de alguém que possa preencher a tua vida. Mas qualquer coisa que esteja exigindo o seu amor, o seu serviço, a sua esperança, provavelmente é o seu ídolo. E isso jamais vai satisfazer o seu coração. Nós precisamos entender que hoje a nossa maior necessidade é sermos achados no Senhor. E é permanecer no Senhor. Olhe para o seu coração e descortine a sua alma perante o Senhor. O que é que você tem idolatrado? Onde está o significado da sua vida? Eu te alerto que se não for no Senhor, o texto nos mostrou duas realidades. Pasme, conquistei, cheguei perto e não trouxe a satisfação. Fiquei somente vulnerável. Ou talvez você morra tentando conquistar tudo isso, falhe miseravelmente, viva uma vida plenamente insatisfeita. Mas se o Senhor for o centro da sua vida, a satisfação que o seu coração tanto deseja, ela vai chegar. E aí você não estará mais vulnerável, você não estará refém de ídolos nenhum. Você viverá para a glória de Deus. Em resumo, hoje nós aprendemos que o amor romântico tem sido um ídolo da nossa época e do nosso tempo. E que jamais vai trazer satisfação ao nosso coração. A satisfação que o nosso coração deseja veio da tribo de Judá. Veio do leão da tribo de Judá, a qual nós chamamos o Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós. Aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Para trazer redenção e satisfação ao nosso coração. Queria lhe convidar a curvar a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos o Teu povo, Senhor. Pedimos que o Senhor visite a nossa vida, o nosso coração, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, para que possamos ter uma vida com significado, que possamos ser achados em Ti e permanecermos em Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus nós te oramos. Aleluia. Amém. Deus continue a abençoar o nosso congresso, irmãos.